hoje nós vamos falar de um outro eu sou, que está no capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos começar a ler desde o versículo 26. João 6. O pessoal da mídia colocou aí? Só está funcionando esse lado, né? Mas tudo bem, não tem problema. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou, que ele enviou. Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, faze tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então o tema de hoje é: eu sou o pão da vida. Segundo os estudiosos, um ser humano, ele precisa de 3 coisas para sobreviver. Ele só precisa de 3 coisas para sobreviver: de ar, de pão, de comida e de água. Com essas 3 coisas, se uma pessoa tiver ar, tiver pão e tiver água, ela consegue sobreviver. Fala para o teu irmão, sobreviver. Não estou dizendo ter uma vida boa, mas sobreviver sim. Se faltar ar, se faltar água, se faltar pão, não dá para sobreviver. Jesus aqui, ele está falando, desses 3, ele está falando de 2. Ele resumiu aqui, em 2 coisas, o que um ser humano precisa para viver. Ele começa a discursar, ele começa a falar com aquela multidão de judeus, e ele começa a dizer, porque o pão que deu, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. O que está acontecendo aqui? Vamos dar o pano de fundo. Quem lembra daquele milagre que Jesus fez? Multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Aliás, o pastor Julián ontem falou sobre isso também. Amém? Multiplicou os pães, então tinha uma multidão faminta. Aí tinha um menino lá que deu uma oferta lá de 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus foi e multiplicou e alimentou uma multidão. Os estudiosos calculam que tinha uma base de 20.000 pessoas ao todo. Imagina, 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de 20.000 pessoas aproximadamente. É daí para mais, viu, querido? Isso é um cálculo por baixo. Bom, a questão é o seguinte: esse povo comeu, se fartou, e ainda sobraram pães e peixes, sempre sobra. Deus, nosso Senhor Jesus é muito abundante. E depois disso, Jesus, ele atravessa o Mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, mas é um lago bem grande, por isso que é chamado de mar. E as pessoas dão um jeito e vão atrás dele, e seguem ele, e querem saber, porque aquele homem, ele tinha multiplicado os pães. Fala para o teu irmão assim, você seguiria uma pessoa que com 5 pães e 2 peixes alimenta 20.000 pessoas? Pergunta para o seu irmão, você seguiria uma pessoa dessa? Lógico.
A questão, querido, é que quando eles chegam perto de Jesus, Jesus dá uma cacetada neles. Jesus desce o cajado. E o que Jesus fala? Ah, eu sei por que vocês estão vindo aqui. Quem conhece aí gente interesseira? Que só te procura na hora que está precisando de você. O que você acha, legal? Então, e Jesus, sensível como é, e um homem de revelação, tinha comunhão com o Pai, então tinha revelação. Então ele chega, ele vê aquela multidão, imagina um pastor, de repente acontece um milagre na igreja dele, e no outro dia vem 20 mil pessoas, tudo atrás, fala assim, queremos estar com vocês, queremos estar juntos, agora estamos juntos, hein pastor? Estamos juntos, é nós, é nós. É nós! Aí o pastor olha assim e fala assim, eu estou ligado porque vocês vieram. Como assim? Estou ligado, eu sei por que vocês vieram. Vocês vieram por causa do pão. Vocês vieram aqui para poder quebrar o galho de vocês. Vocês comeram pão de graça, beberam água de graça, comeram peixe de graça. Só que o que vocês não estão percebendo é que está diante de vocês não aquele que pode fornecer pão. Eu não vim aqui na Palestina, desci do céu, lá do trono, na Trindade, para montar uma padaria. Vocês acham que é isso mesmo? Que eu vim aqui, raios, para montar uma padaria? Quer dizer, vocês acham que eu vim aqui para todo mundo que entrar aqui vir atrás de pão? E atrás de leite? Atrás de peixe? Se vocês soubessem quem é esse que está diante de você, e a mesma coisa ele fala para a mulher samaritana, quando ele chega e pede água para ela, dá um pouco de água. E ele tem uma conversa com a mulher samaritana, e ele fala assim, mulher, se você soubesse quem é esse que está aqui, você pediria água para mim, não eu para você. Você pediria água para mim, porque eu sou a água da vida, e quem bebe de mim jamais terá sede. E aqui, ele fala aqui a mesma coisa. Se você soubesse quem eu sou. Na verdade, querido, Jesus está falando, as pessoas estão falando de pão. E Jesus está falando de pão também. É interessante que ele usa uma figura de linguagem, o pão, que o pão de todos os alimentos. Irmãos, fala para o teu irmão, pergunta para o teu irmão, existe alimento mais simples do que o pão? Um alimento manufaturado? Não. Pão, o que é pão? Farinha e água. Água e farinha. E o fermento? Então, sabe o que é fermento? É farinha com água apodrecida. Isso é farinha, isso é fermento. Farinha e água e farinha, somente isso. Quiser pôr uma banha, um óleo lá, alguma coisa, mas o pão mesmo, o pão que eles usavam é isso. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda essa complicação, e faz isso, e faz aquilo, e põe e LED, e isso e organize, panfleto, e faz o campeonato de skate, tudo isso, querido, são atividades lúdicas para a gente, enquanto Jesus não vier, a gente curtir a vida aqui, os irmãos e tal. Mas cristianismo, ou alugar prédios, tudo isso daí são atividades organizacionais. Agora, cristianismo, e o que Jesus veio aqui propor mesmo, alguns vêm e falam assim, não, que eu vou lá porque Deus para abrir uma porta de emprego, porque meu filho está drogado e precisa resolver. Amém, irmão querido, é isso mesmo, busca Deus mesmo, papai gosta de dar as coisas. Só que cristianismo, o que Jesus veio propor é se auto-anunciar como o pão da vida. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando.
Porque sabe o que eu tenho percebido? Que muita gente tem se perdido nesse processo. Muita gente tem se perdido. O pastor falou para eu montar uma célula, aí o cara monta uma célula, não vem ninguém, ou vem pouco, ou não tem um avanço. Aí a pessoa começa a se esfriar, e começa a parar de comer o pão da vida. A pessoa comia o pão da vida porque ela tinha que alimentar outros, mas agora ficou estranho, o cara não veio no culto, não sei o quê. Aí a pessoa começa a desprezar o pão da vida. Como assim? Ele é o fim de todas as coisas. Jesus é o objetivo de todas as coisas. Ele é aquele que pode satisfazer. Queridos, eu sou um homem de 53 anos. Eu não vivi muito, mas eu já vivi o suficiente para perceber que o grande dilema da humanidade hoje é um problema que eu chamo de insatisfação crônica. Se você fizer uma análise sincera, 99,9% das nossas decisões equivocadas, das vezes que nós chutamos o balde, das vezes que nós nos afastamos dos irmãos, nos afastamos de Deus, ou pedimos as contas do emprego que era bom para nós, muitas vezes, é por causa dessa maldita insatisfação crônica que pegou o ser humano após a queda. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estavam, quando eu falo Adão e Eva no paraíso, tudo, aí já começa, eu já conheço essa história. Toda vez que eu falo isso é impressionante. Antes de falar já começa, a gente bocejar. Eu gosto de origens, eu gosto de essências. Porque eu sempre busco onde começou essa palhaçada. Como? Quando Adão e Eva viviam com Deus, eles estavam junto ao pão, eles estavam junto às águas, eles estavam com o ar, com a atmosfera do céu, com a atmosfera do jardim, e eles viviam plenamente satisfeitos. Quando a gente fala de casamento, a gente fala, né? Moço, você está pronto para casar quando? Pastor, eu estou pronto para casar quando não estiver mais aguentando. Quando eu estiver carente, muito carente, estou precisando de uma pessoa para ficar comigo, porque eu preciso de alguma pessoa, porque estou me sentindo muito sozinho. Não, querido. Quando que você está pronto para se casar? É quando você estiver plenamente satisfeito com Deus, e quando você estiver plenamente satisfeito com o teu relacionamento com Deus, e você começa agora a transbordar de amor, você tem muito amor não sexual, amor também, mas todos os amores, e aí você fala assim, eu preciso compartilhar isso com alguém precisa aproveitar disso. Quem já comeu um prato de comida ou uma sobremesa e te serviram muito, e você comeu, estava muito bom, só que chegou uma hora que não deu mais, porque não cabia mais. Tem uns irmãos que nunca aconteceu isso com eles, né? Eu sei que tem saco sem fundo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Alguns que entendem o que eu estou falando. De você falar assim, mas está muito bom. Aí você começa a falar para as pessoas do lado, come isso aqui, como o resto, né? Pelo amor de Deus, você fica desesperado para as pessoas provarem aquilo que você provou, e você transbordou, e está sobrando em você, é assim que nós vivemos, queridos. Maridos reclamando das esposas, porque ela não faz para ele, e isso para ele, esposa reclamando do marido para isso, que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, que não tem isso, que não tem aquilo. Eu vi o pastor Rogério aqui ministrando, ele falou assim, uma hora que ele falou assim, obrigado, Senhor, porque de cima dessa tribuna, o Senhor tem distribuído palavra, e essas palavras que o Senhor tem distribuído sempre em abundância, deveriam estar satisfazendo todos. E é um dilema que nós vemos, apesar de termos a palavra, de termos o pão,
Muitos ainda vivem uma vida de insatisfação crônica. O que é insatisfação crônica? É aquela insatisfação que nunca passa. Você pode comer 20 pratos num dia, você pode comer 20 sobremesas, você pode beber 10 garrafas de cachaça, pode beber uma caixa de cerveja, você pode se relacionar com muitas pessoas, você pode ir na biqueira e se entupir de drogas, e isso não tem fim, que daqui a alguns minutos, quando passar o efeito, quando a comida cair no estômago grosso, no intestino grosso, eu inventei um estômago agora. No intestino grosso, pronto, já começa a bater aquela sensação de fome. Quem já aconteceu isso? Se você está numa tarde, num domingão à tarde, almoçando, os irmãos que não almoçaram, né? E aí você está comendo numa boa lá, tal, e aí você come, e conversa, e sentado à mesa, e aí toma um cafezinho, que é de lei aqui no Brasil. E aí você continua conversando, e passa a hora, passa 1, 2 horas, de repente você fala, está batendo uma fominha de novo. Quantos já tiveram essa experiência aí? Todo dia, toda hora. Está batendo uma fominha. Aí você vai lá, dá uma olhada que sobrou, né? A pastora Carmen tem o costume de ir na travessa de salada e dar umas beliscadas na salada. Eu acho mó esquisito, que fica tudo murcho, né? Mas é uma insatisfação espiritual, é uma satisfação na alma, que é característica daqueles que não estão tendo um bom relacionamento com o pão da vida. Os judeus vieram diante de Jesus, Jesus falou assim, eu estou ligado, eu sei o que vocês vieram buscar aqui, e eu percebi que vocês querem mais mesmo o pão. Na verdade, eu ficaria satisfeito em você só vir atrás dos milagres, dos sinais, porque aí pelo menos vocês estariam vindo aqui atrás de uma coisa sobrenatural, de uma manifestação sobrenatural. Nem isso vocês não estão, nem por causa dos milagres, por causa das coisas que são sobrenaturais. Vocês estão vindo aqui por causa que o estômago de vocês está roncando. Versículo 26. Na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Aí ele dá um conselho, versículo 27. Continua com a tua Bíblia aberta aí. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Pergunta para mim, Pastor Harini, por que o Pai mandou Jesus? Por que Deus mandou Jesus? Fala para o teu irmão aí, responde para o teu irmão, por quê? Para dar pão? Para quê? Para ele ser o pão. E aí, olha só, os trabalhadores da obra de Deus. Aqui já estamos falando de obreiro, viu, irmão? Olha, irmão, já estamos em outro patamar aqui. Agora nós vamos entrar em outro patamar. Nós vamos falar de gente agora que trabalha para Jesus, amém? Gente que é líder, gente que é 12, que é 144, que faz as coisas, porque na cabeça de algumas pessoas fazer as coisas é o pão. E aí eles perguntam, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eu quero fazer a obra de Deus, o que nós vamos fazer? Jesus disse-lhe, a obra de Deus é esta. Fala assim, tan, 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 tan. Agora eu vou saber qual é a obra de Deus. A obra de Deus é essa, é que vocês acreditem naquele que me enviou.
Qual a grande obra? Queridos, qual é o meu dilema como pastor, como servo de Deus? Vocês acham mesmo que eu passo dia e noite desesperado por causa de coisas, por causa de situações organizacionais, por causa de dinheiro, que é o que nós vamos fazer agora? Não, toda vez que tem um problema financeiro, alguma coisa, eu chego para Deus e falo: Deus, o Senhor é o dono de tudo. Você sabe qual é o meu dilema? Eu queria passar o meu dilema para vocês. Eu queria que vocês entendessem. Meu dilema, queridos, é como eu estou olhando para o pão da vida. Porque muitas vezes eu confesso, eu vou abrir meu coração, muitas vezes eu faço a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu estou esquecendo do Deus da obra. E depois de tantos anos se afastando do pão da vida, e tendo que voltar do pão da vida, quando estava sentindo que eu estava morrendo de inanição. E aí tem um problema, porque da mesma forma que nós podemos ter problemas alimentares, transtornos alimentares com comida, algumas pessoas têm transtornos alimentares. Quem são esses que têm transtornos alimentares? Pessoas que comem demais, porque confiam na comida para ser o pão, que satisfaz a alma, e outros que não conseguem comer, que é o contrário, a tal da anorexia. Qual o problema do anoréxico? O problema do anoréxico é que ele até gosta, até acha que sabe que é bom comer, mas simplesmente ele não consegue, pelo simples fato que ele se acostumou a não comer. Muitas pessoas hoje estão enfermas de anorexia do pão da vida. Estão anoréxicos do pão que veio do céu. Estão fartos da obra de Deus, estão fartos das atividades de Deus, da preocupação com as coisas que compreendem a obra de Deus, mas estão absolutamente longe do pão, estão morrendo de fome e de sede. Na CQL nós falamos: vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, abra sua célula. Por quê, queridos? Porque faz parte do caminhar da vida de alguém que está andando no caminho, na verdade, da vida. Mas isso não é o caminho, a verdade da vida. O caminho, a verdade da vida é Jesus. Isso não é o nosso pão, o nosso respirar, ou a nossa água. Isso não é a nossa água é Jesus, o nosso pão é Jesus, o nosso ar é Jesus, o nosso céu é Jesus, a nossa cadeira é Jesus, a nossa cama é Jesus, as nossas asas é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa satisfação é Jesus, tudo é Jesus. Sem Jesus a pessoa fica insatisfeita, sem Jesus não existe felicidade. Aliás, esse conceito de felicidade está muito furado. Porque o que nós aprendemos? Que felicidade é você entrar num estado de euforia sentimental, emocional. Isso não é felicidade. Jesus, ele, no sermão das bem-aventuranças, ele fala assim: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é traduzida na nossa língua por feliz. Mas no original, quando foi escrito no original, a expressão bem-aventurado, ela vai além de felicidade. Feliz, porque, veja bem, tem um momento que Jesus disse: bem-aventurado ou feliz são os que choram. Fala para o teu irmão assim: hã? Como assim, feliz são os que choram? Então, quem está chorando, está feliz? Então, o que ele está dizendo é uma felicidade diferente do que a gente acha. Ah, estou comendo uma comida legal, estou feliz. Ou fiz um ministério legal, fiquei feliz. Não, querido, felicidade não é isso.
A palavra bem-aventurado vem de uma raiz que lembra de boa caminhada. Ou seja, está fazendo uma boa caminhada aquele que chora. Está fazendo uma boa caminhada aquele... Você entende? Porque no meio desse caminho você dá umas topadas. Quem já levou topada no dedinho do pé? Fala para o teu irmão assim, faz parte da caminhada as topadas. Faz parte da caminhada as comidas gostosas. Faz parte da caminhada os momentos de felicidade, de alegria. O que os religiosos não estão entendendo, e aí onde está a religiosidade, e provavelmente você estamos contaminados com a religiosidade, que nós achamos que o pão da vida são as obrigações que nós temos de fazer. Eu gosto muito de usar o casamento como símbolo. Por exemplo, um casal. Suponhamos que um casal... Eu já fiz muitos casamentos. A maioria dos casais que estão aqui, eu ministrei o casamento. E eles chegam diante de mim, eles ficam de costas para o povo, mas ficam de frente para mim. E eu fico olhando nos olhos dos casais, sim ou não? Hein, Roberto? Eu olho nos olhos, né? E eu curto aquele momento, eu choro junto, eu lembro de toda a história do casal, eu gosto de fazer casamento de gente que eu conheço a história. Porque eu lembro do sofrimento, eu lembro do caminhar. E eu nunca vi, queridos, um casal chegar diante de mim e ficar... E se eu falar para ele de todas as obrigações? Bom, então é o seguinte, vocês agora estão tendo um relacionamento com outro... E vai anotando aí, pega um tablet aí, você vai anotando agora. No mínimo uma camisa por dia você vai ter que lavar, viu, querida? Viu, querido? Faz a conta aí. Eu tenho 27 anos de casamento, e uma camisa por dia. Isso dá algumas toneladas de camisa, sim ou não? Aí ele olha para a esposa e fala assim, então agora é o seguinte... Eu vou ter que fazer algumas coisas agora. Eu vou ter que dar, pelo menos, 100 gramas de feijão todo dia para você. Aí o que ele imagina? Daqui a alguns anos, alguns caminhões de feijão que eu vou ter que dar para essa mulher. Então, irmão, se isso acontecesse no casamento, se isso fosse informado no casamento, as pessoas simplesmente sairiam correndo do casamento. E é a mesma coisa que Deus pensa de nós quando está propondo o casamento para nós. Jesus é o nosso marido. Ele está diante de nós e está falando assim, agora daqui em diante, querido, é isso, assim. Não, querido. Jesus está falando para eles assim, olha, pelo amor de Deus, não é nada disso. O que eu quero é me casar com vocês. Eu queria que vocês viessem aqui, não por causa das coisas que vocês têm que cumprir, para poder ganhar o pão. Eu quero que vocês venham para me ver. Eu quero que vocês venham aqui para estar comigo. Porque eu amo verdadeiramente vocês. Agora vocês estão comigo por causa de pão. Imagina o marido dizendo assim, olha, eu estou aqui com você, é o seguinte, por causa dessas milhares de camisas que você vai lavar. Hein, querida? Se o camarada falasse isso para você, o que você faria? Você casaria com um camarada desse? Eu estou aqui pelas milhares de nhoque que você vai ter que fazer, amassar a batata, cozinhar a batata, amassar a batata, misturar, e cortar um por um, e cozinhar um por um. Então, eu estou com você por causa disso. O que você acha, querida? O que você acha, querida? Ah, pastor, eu sairia correndo então, meu querido. Porque você acha que Deus, Ele te chamou? Ele chamou porque Ele te ama, Ele quer estar com você. Só isso. Busca Ele.
É Ele. Pastor, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer devocional. Tenho que fazer devocional porque o meu líder pediu, porque eu preciso... Não, querido, o seu líder está te ensinando a buscar o teu noivo. O teu líder está te ensinando a curtir a presença do Deus, que é a fonte de todas as coisas. Aí, essa insatisfação crônica, que você tem sido vítima, que tem feito você o tempo todo pensar, lógico que tem que pensar em sair da CQL, lógico. Um cara que pensa assim tem que sair mesmo, porque aqui a gente trabalha muito. A gente faz muita coisa aqui. E não dá para suportar trabalhar tanto, querido, por obrigação. Não dá para suportar trabalhar tanto por disciplina, simplesmente. Você só vai conseguir se manter trabalhando se você estiver feliz, você só vai se manter casada se você realmente amar o teu marido, porque sem amor não existe casamento. Eu não sei se vocês estão entendendo. Espero que sim. O que Jesus está propondo aqui, dizendo, eu sou o pão da vida. E é interessante que ele fala que ele é o pão da vida e fala assim, e ninguém vai ter sede. Como pode? Um pão, então, esse é o pão da vida. É um pão que você fica sem fome e sem sede. Ele está falando o quê? De farinha? Assada no forno? Alguém aqui conhece um pão que você come e perde a sede? Então, agora vocês estão conhecendo. Ou seja, eu sou aquele, Jesus está dizendo, eu sou aquele, que se você me tem e está comigo e me come, você não vai sentir mais sede, você não vai sentir mais fome, você não vai sentir mais frio, você não vai sentir solidão, você não vai sentir humilhação, você não vai se sentir rejeitado, você não vai sentir mais nada, porque Ele te satisfaz, Ele vai te completar, Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Um pastor amigo meu disse que ele foi visitar na Amazônia um lugar que era de garimpo. Era uma cidade, na verdade não era uma cidade de nada, era uma rua, né? Onde estava lá o prostíbulo, os armazéns que vendem coisas, e caminhando junto com outro pastor, ele estava lá caminhando, de repente ele encontra um homem que tinha sido ovelha dele, e estava trabalhando no garimpo, que tinha sumido, tinha abandonado Deus, tinha abandonado o pão da vida. E ele disse, querido, o que você está fazendo aqui? Com essas roupas tudo esfarrapadas, tudo rasgado. Eu falei assim, agora eu sou garimpeiro, pastor. Sim, mas e tua família? Minha família está lá, em outro lugar. Mas e aí? Eu estou distante deles, na verdade eu parei com Deus. Eu descobri uma coisa, que Deus não me ama. Ele não se importa comigo. Ninguém se importa comigo, nem minha família, mas você abandonou Deus. Aí eu falo assim, eu sinto que eu não tenho mais motivo para voltar. Eu não sinto vontade de voltar para Jesus. Aí o pastor disse, mas está valendo a pena tudo isso? Ele falou, não sei, eu acho que está. Vem aqui. Ele foi, andaram, chegou na casa dele, ele foi num quarto lá, pegou um móvel, afastou o móvel, abriu um alçapão, e mostrou, tinha uma caixa, e nessa caixa estava cheio de ouro. Ele falou assim, olha só como que eu consegui ouro. Aí o pastor falou assim, mas é por causa disso? É isso daqui que você está trocando, é isso que você trocou pelo pão da vida, por Jesus? Ele disse, para falar a verdade, eu nem sei de nada, porque eu desconfio que eu nem vou conseguir gastar esse ouro, porque eu fiquei sabendo que tem gente que está sabendo, por isso que eu estou armado, e provavelmente eu vou acabar até morrendo por causa desse ouro, porque vão querer entrar aqui e roubá-lo. E o pastor disse, querido, volta para Jesus, volta para casa, volta para a tua família, esquece isso daí, deixa isso daí, se alguém vier buscar, fala assim, não, pode levar.
Ou deixa, vai embora, abandona isso daí. Querido, que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder o pão da vida? Estou parafraseando um texto bíblico. A vida eterna, porque se o pão, ele promove, o pão de farinha, promove o teu bem-estar, a tua sobrevivência, o pão do céu promove vida eterna. Eu sei que você saiu de casa hoje, muitos aqui saíram sem almoçar. Você que saiu de casa sem almoçar, eu quero parabenizar que você conseguiu chegar aqui. Mas eu vou falar uma coisa além. Se você veio aqui simplesmente porque o teu líder te cobrou, porque ia pegar mal com seus discípulos, ou por qualquer outro motivo que não seja ouvir e receber o pão da vida, então, querido, o Senhor está te chamando nessa tarde, para que você reveja os seus valores. Pastor, por que eu tenho visto tanta gente abandonando o ministério, abandonando, lá na minha empresa mesmo, pastor, semana eu falava, um monte de amigo meu que era crente, eu vi lá falando palavrão, vi fazendo coisa errada, eles estão abandonando a igreja deles, pastor. Aí eu falei assim, querido, na verdade, eles estão abandonando uma atividade social. Quem costuma comprar pão na mesma padaria toda vez? Você sempre comprou nessa padaria? Ou não? Por que você trocou de padaria? Porque aquela padaria que você comprava começou a fazer um pão ruim. Presta atenção, querido. Presta atenção. Quem conhece o pão da vida, tem o pão da vida, vive satisfeito. O apóstolo Paulo disse assim, aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Aí dá para entender o que é felicidade. Existe uma coisa, uma loucura, uma busca da felicidade. Nós vimos casos na Bíblia como Salomão, que ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria, ele se tornou um homem muito poderoso, mas de repente ele começou a se desviar os seus caminhos, e começou a adquirir bens acima do que ele podia gastar, e começou a se casar. Ele falou assim, vou casar, quem sabe eu sou feliz. Aí se casou de novo, se casou 700 mulheres e mais 300 concubinas. Ele era cercado de 1000 mulheres. Alguns irmãos falam, glória a Deus. Glória a Deus, você está doido, 1000 mulheres, você está doido. Imagina a confusão que devia ser aquele palácio. Imagina, querido, esse homem não tinha paz. De vez em quando eu saio com a pastora Carmen, e aí ela precisa de comprar um sapato, e comprar sapato é um problema, né? As mulheres, os homens nem ousam falar nada, estão assim paralisados, mas comprar sapato junto com mulher é um problema, porque elas gostam, elas são difíceis de gostar de algum sapato, mas quando elas gostam, queridos, depois de muito andar, elas passam a gostar. Até aí nenhum problema. O problema é quando elas gostam de 2. E elas, o pior ainda, é quando elas falam para você escolher. E aí eu fico naqueles banquinhos que os maridos sentam, sabe? Quem conhece? Aqueles banquinhos lá que tem nas lojas de sapato que devia de colocar homens lá, né? Que os caras sentam e ficam lá olhando, né? Eu fico lá, aí ela estava, aí de repente ela falou assim, esses 2, amor, qual dos 2? Eu falei assim, não, irmão, querida, é a que você gostou, que mais se agradou, tal. Ela, não, eu quero que você escolha. Então, mas tem que você gostar, é você que vai usar, é o seu gosto, querida. Aí ela falou, não, sabe o que é? A pastora é muito
eu te amo. Eu quero te agradar. Então eu quero que você escolha. Qual é, amor? Ai, meu Deus. Unidoni, tre? Você já trabalhou com vocês, vocês vêem, né? Acontece direto, né? Amor, você que sabe. Mas olha que sentimento, eu quero. Como que o senhor quer que eu faça? Que música que você quer que eu toque? Que cor que o senhor quer que eu faça a decoração do congresso de jovens? Irmãos, isso aqui é um relacionamento. Que flor que eu coloco? E agora, como que eu vou fazer? Agora nós vamos ter o nosso encontro. O que as mulheres, como que eu posso agradar o Senhor e as mulheres se sentir bem aqui? Então você vai falar, o que nós vamos fazer? Como nós vamos falar? Que música nós vamos cantar? Qual música que eu vou colocar na minha ministração? Tudo isso é relacionamento. Isso não é o principal. Isso tem que ser fruto de um relacionamento. Alguém está entendendo? Os judeus falaram assim, você está falando que você é o pão? Jesus, sim, eu sou o pão. Aí ele fala assim, como que você fala que você é o pão? Nossos pais lá no deserto, Deus mandava, Moisés dava pão para ele. Então você está dizendo que você é Moisés? Moisés fazia cair pão do céu. Isso sim era pão. Judeus falando no texto que nós lemos aí. Isso sim que era pão. Aí Jesus disse assim, então, não foi Moisés que mandou pão para vocês. Foi o meu Pai. E o mesmo Pai que mandou maná no deserto, é o mesmo que está mandando eu agora para vocês. Por favor, me enxerguem, olhem para mim, veja que eu sou o pão. Olharão para eles e serão salvos. Queridos, eu vou morrer falando essas coisas. Para de se preocupar com o pão da terra. Para de se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber. Os ímpios, os gentios, os incrédulos, os pagãos, eles se preocupam com essas coisas. Se preocupem com o pão do céu. Esse pão, o pão que vem do céu, ele te dá tanta força, tanta sabedoria, que os outros pães... Ah, pastor, você não acabou de contar o dilema dos sapatos? Querido, depois de você ouvir que eu te amo e eu quero te agradar, que você escolha, querida, é assim, ó, leva os dois. As irmãs gostaram aí. Nem sempre, né, você dá uma consultada na situação, aí você fala, qual é o marba? Não. Mar barato, né? Marba é nome de mortadela, pastor? Não, mar barato. Quantos aqui reconhece que tem confundido de vez em quando o pão da terra com o pão do céu? Quantos aqui reconhecem? Então vem aqui.